Fate é uma das franquias de maior sucesso japonês, onde inicialmente era uma visual novel bem da safadinha, mas que se tornou um monstro sem precedentes, possuindo um vasto universo, diversas obras, fora os seus inúmeros personagens históricos. Ok, alguns são fictícios, mas ignoremos essa parte. E é justamente nesse camarada denominados servos que mora a parte mais interessante de tudo isso. Afinal, eles são baseados em seres de lendas, folclore, religiões e até figuras que realmente existiram, mesmo com algumas pequeninas diferenças que eu nem consigo distinguir qual é qual. Porém, o que realmente chama a atenção nesse Manolo são os seus poderes, que por muitas vezes conversam com a sua própria história. Então, sejam bem-vindos ao Explicando a Habilidade do Servo de Fate, Stay Night, onde irei de forma extremamente resumida falar um pouco dos servos, as suas referências históricas e suas habilidades mais notórias. Só lembrando que o conteúdo de hoje foi escolhido na votação na aba de posters, então fica ligado lá para as novidades. Também fica ligado em deixar o dedo nesse like, comentar e se inscrever no canal. Antes de tudo, eu acho interessante explicar um pouco do contexto por trás da história envolvendo os servos e como ela influencia diretamente nas figuras envolvidas. O que vocês precisam saber é que em determinado momento do tempo, um grupo de magos criou um tipo de ritual maluco, onde lá eram invocadas figuras históricas do passado com o intuito de chegar à raiz, ou seja, a verdade, registros arcásticos, chame como desejar. Porém, no meio dessa brincadeira saudável, eles perceberam que apenas um deles poderia efetivamente chegar no objetivo, iniciando um conflito entre magos e servos invocados, denominado a Guerra do Santo Grau, onde em Stay Night estamos na 5ª edição desse evento familiar que, diga-se de passagem, ninguém nunca conseguiu vencer até então. Sim, isso é muito bizarro. Contexto dado, então podemos explicar o que é os servos. De forma simples, os servos são figuras históricas, folclóricas e reais do Nasuverso que tem certas similaridades com o nosso próprio mundo, porém possuindo poderes e habilidades especiais, agindo como um tipo de super familiares quando invocados. Normalmente é impossível até para magos experientes trazer essas figuras para o nosso mundo, sendo necessário muitas vezes rituais / itens poderosos como o Santo Grau, que contém esse poder, e após possuir o necessário, o portador precisará de algum objeto que remeta o servo em questão ou os servos em questão, mas isso é assunto para outro vídeo. Por exemplo, caso você queira trazer o Miyamoto Musashi, esse espadachim V10, é necessário algum objeto pertencente a essa figura, seja a sua espada, bainha ou até mesmo o chinelo que ele usava. E bingo, você tem o Miyamoto Musashi, que veio bem bufadinho, diga-se de passagem. Depois de invocar o servo, é feito um contrato entre você e o Miyamoto, o servo, onde para garantir a sua segurança, afinal o servo tem livre-arbítrio, é dado 3 selos de comando absolutos que podem ser usados a qualquer momento. O servo também precisa de uma quantidade de mana para poder se manter vivo no mundo, então caso ele fique sem um mestre em pouco tempo, o mesmo irá sumir em situações normais. A mana também serve para utilizar suas habilidades e garantir a sua força, ou seja, dependendo da quantidade de energia e controle do mestre, o servo pode tanto conseguir manter o seu poder total ou ficar mais fraco, não é mesmo, Shiro? Além disso, cada um dos servos será encaixado em uma das 9 classes básicas desse anime, que dependendo da classe escolhida para o dito cujo, leves mudanças poderão ocorrer nas suas habilidades e personalidade. Outra coisa que vale a pena ser mencionada é que dependendo da fama do servo localmente, o poder dele vai ser aumentado percentualmente. Por exemplo, se invocarmos o Saci Pererê no Brasil, o seu poder seria simplesmente absurdo. Porém, se invocarmos ele em Portugal, a força dele será bem menor, e se invocarmos, por exemplo, em uma China, ele não ganhará praticamente nenhum aumento de força. E de forma resumida, isso são servos? Claro, tem muita explicação que faltou e podia ser aprofundada, mas o vídeo não tem esse intuito. Se quiserem um vídeo aprofundado do tema, é só pedir nos comentários, beleza? Agora, sem mais delongas, é sério, vamos para o servo de Fate, Stay Night. Na moral, esse narrador no final dos episódios era uma delicinha. Artúria Pendragon, sendo uma serva da classe Saber, que são retratados usando espadas, possuindo altas estatísticas gerais, servindo para combates francos. Artúria é baseado na lenda do rei Arthur, em que no Nasuverso ele realmente existiu, porém com algumas pequeninas mudanças. A principal delas é, bom, vocês estão vendo, né? E a segunda é que ela é um pouquinho mais sério do que o Arthur da história original, sempre seguindo o dogma do cavaleiro, coisa que é bem engraçada e fofa por sinal. A sua aparência não
lembra em nada o que a gente imagina do Rei Arthur, sendo uma garota loira, extremamente magra, de baixa estatura, trajando um tipo de vestido azul e branco com armadura por cima. O seu estilo de batalha é bem similar ao que a gente imagina de um cavaleiro medieval, utilizando a sua espada para golpes rápidos e precisos, eventualmente combinando com suas técnicas para o melhor desempenho no combate. A sua principal arma é a espada Excalibur, sendo a mesma da lenda. Geralmente a Saber opta por ocultar sua arma graças a uma habilidade que já a gente fala, com o intuito de surpreender os seus inimigos, afinal, claramente ela não está segurando uma espada. Confia! O Servo de Fate possui um número de equipamentos / habilidades especiais denominados Fantasmas Nobres, que basicamente são seus trunfos para alcançar a vitória. E os da Saber são Bainha de Ar, permitindo a Artúria ocultar sua espada com a bainha de vento que distorce a luz, podendo ser utilizada de forma ofensiva, disparando esse ar em direção ao inimigo, defensiva, criando um tipo de escudo no usuário, ou até mesmo de esquiva, podendo se impulsionar usando o vento da lâmina. Excalibur, conhecida como a Espada da Vitória, que foi dada pela Dama do Lago ao próprio Rei Arthur, sendo uma poderosa espada de luz capaz de disparar um absurdo raio de energia usando a mana do usuário como combustível. Essa energia é demonstrada como um tipo de raio de luz que destrói tudo no seu alcance. Porém, o gasto de energia para isso é simplesmente absurdo, só podendo ser feito de forma efetiva caso o mestre seja de alto nível, que não é o caso do Shirou da primeira rota. Avalon, sendo a bainha da espada concedida pela Dama do Lago também. Mas diferente da Excalibur, a Saber não possuía ela nativamente, afinal no momento que a nossa loirinha acabou perecendo na sua vida passada, ela não possuía tal artefato, sendo necessário o readquirir para utilizar. Avalon concede uma regeneração absurda para sua usuária, sendo quase infinita, curando de todos os danos possíveis, com exceção de golpes que destruam o cérebro, que aí já é pedir demais, né? Caso o nome da Avalon seja citado, ela irá criar um pequeno perímetro que envia todo o dano físico para Avalon, a Terra das Fadas. Artúria é um dos servos mais clássicos e poderosos de Fate Stay Night, onde graças ao seu grandioso mestre, a coitadinha fica limitada por boa parte do anime, só mostrando a sua verdadeira força com outros mestres. É complicado para a loirinha. Kushulain, sendo um servo da classe lança, que são geralmente guerreiros de armas brancas com um longo alcance, ou seja, lanças, bastões, alabardas e etc. Onde a sua principal característica em batalha é a sua enorme velocidade e agilidade. Kushulain é baseado na figura mitológica Kushulain das lendas irlandesas, não possuindo muitas diferenças notórias de cara. A sua aparência é de um homem bem alto, de cabelos azuis, com um rosto muito bonito e roupas um pouco futurísticas. Sim, isso é bem bizarro. Não se assemelhando em nada à sua figura histórica nesse ponto, que era retratado como um ser bem mais selvagem. O seu estilo de batalha é limitado a curta e média distância, utilizando a sua lança para manter um espaço seguro dos golpes adversários, porém podendo surpreender arremessando a sua lança, que é a Gaebog, sendo uma lança vermelha que tem a incrível habilidade de reversão da casualidade, concedendo dois efeitos bem interessantes, onde o primeiro deles é caso a Gaebog cause um ferimento no alvo, nunca ele irá conseguir se curar enquanto a lança permanecer nesse mundo, e o segundo é caso ele lance a lança em seu inimigo, ela sempre irá mirar no coração, sendo quase impossível mudar o seu trajeto caso o usuário não possua habilidade de cálculo, previsão ou algo que proteja desse efeito. Infelizmente, o Kushulain é o servo mais azarado de Fate Stay Night, recebendo várias restrições do seu mestre, já que o mesmo pretendia o trair posteriormente. Sim, isso é bem revoltante. Além disso, o coitado é conhecido como um belo de um azarão, já que o mesmo teve finais muito trágicos nas 3 rotas de Fate Stay. Os caras têm que fazer uma rota só dele, na moral. Emiya, sendo um servo da classe Archer, onde são retratados como guerreiros que utilizam projéteis para lutar, ou seja, arco e flecha, armas de fogo, facas disparáveis, etc. O interessante do Emiya é que ele não se encaixa muito bem com a classe Archer, tendo que fazer algumas adaptações para o seu combate. E diferente dos outros personagens do vídeo, ele não é uma figura histórica ou mitológica, e sim um ser do futuro que se tornou um servo. Sim, é bem louco. Então não temos uma base para o comparar. A sua aparência é de um homem alto, de pele morena e cabelos brancos, usando a roupa lá vampiro vermelha, que eu acho muito irado seu design por sinal. A sua forma de lutar é utilizando seus equipamentos / fantasmas nobres para se adequar a estilos de combate diferentes, sendo geralmente espadas ou adagas para batalhas corpo a corpo, e na longa distância ele se utiliza de um arco e flecha e uma espada como munição. Sim, o cara altera a espada para virar uma flecha. Isso que dá cair uma classe ruim para o seu estilo. O seu fantasma nobre é um dos mais
loucos e complexos de todo o vídeo, sendo ele o Unlimited Blade Works, funcionando como uma dimensão paralela onde estão armazenadas todas as armas que Emiya possui, podendo tanto os invocar normalmente para combates no mundo normal, ou trazer o seu adversário para esse mundo, tendo uma vantagem óbvia, já que, tem arma para todo lado. Nessa dimensão, Emiya consegue mimetizar qualquer equipamento que ele já tenha visto, o materializando para sua coleção. Porém, as armas fantasmas nobres criados não serão do mesmo nível da original, ser inferior em todos os quesitos. A grande vantagem do Unlimited Blade Works é proporcionar um grande acervo de fantasmas nobres de servos variados, podendo criar diversas estratégias para o combate, porém equipamentos que não podem ser criados de forma alguma, como armas divinas ou artefatos criados pelos deuses, não podem ser mimetizados de modo algum. Afinal, eles possuem materiais que não existem nesse mundo e métodos de produção que excedem a capacidade de um Magicraft, como exemplo a EA do Gilgamesh, que não pode de forma alguma ser copiada sem pagar uma microtransação. Maldita empresa mercenária! O Emiya é um dos servos mais icônicos de Fate, principalmente quando descobrimos a história dele, que é muito louca, envolvendo outros universos, viagem no tempo e entidades superiores, que eu gosto muito disso por sinal. Medusa, sendo uma serva da classe Rider, onde eles utilizam suas montarias para lutar, se sobressaindo na velocidade comparada a outras classes. Essas montarias podem ser tanto animais comuns lendários ou até mesmo veículos. Sim, isso é bem louco. A Medusa foi inspirada na Medusa Ava da mitologia grega, sendo mais especificamente falando a versão do Exildo, a versão do Exildo, porém com algumas pequenas diferenças, onde aqui no Nasuverso a Medusinha era uma deusa que acabou se tornando um monstro, tendo característica da própria Andrômeda incorporada a ela. A sua aparência é de uma belíssima mulher sedutora com longos cabelos roxos, um vestido extremamente curto e justo com um tipo de venda nos olhos. Linda demais. Aparência essa que é totalmente diferente das retratações da Medusa mais populares. Eu não reclamo, mas é estranho imaginar a Medusa nela. O seu estilo de combate é bem estratégico, analisando seu inimigo friamente, se utilizando das suas longas correntes para tentar o imobilizar /golpear. Lembrando que ela pode convocar mais de uma corrente, atacando de várias direções. E bom, a corrente dela não tem nome, mas provavelmente faz referência a Andrômeda. Brick Gorgon, sendo um tipo de venda ou aquelas máscaras para dormir, que tem a capacidade de selar os poderes oculares da Medusa. Além disso, ele proporciona habilidades meios de controle mental limitado para ela, só sendo efetivo em pessoas com uma baixa capacidade mágica. Como exemplo, o Shirou, que teve um sonho bem intenso, mas na realidade apenas estava tendo a sua mana roubada. É uma sacanagem do caramba, Porém, ao tirar essas vendas, é ativada a sua habilidade ocular, conhecida como os Olhos Místicos, que igual a Medusa das Lendas, transforma tudo no seu raio ocular em pedra. Indivíduos com a resistência mágica elevada não são transformados, porém recebem uma diminuição em todas suas habilidades. Os Olhos Místicos, por mais que poderosos, possuem um ponto fraco bem notório, que é o seu gasto absurdo de mana, sendo necessário a Brick Gorgon para o reter. Por fim, a Medusa possui um fantasma nobre extra derivado do Brick Gorgon, conhecido como Bloodforte Andrômeda. Após colocar círculos mágicos em um certo perímetro, todas as pessoas com uma baixa capacidade mágica terão a sua força vital drenada, se liquefendo no processo. Essa energia acaba abastecendo a própria Medusa e o seu mestre, sendo bem útil na preparação para batalhas mais intensas. E como uma boa Rider, a nossa meninona tem que ter uma montaria, sendo nada mais, nada menos que o Pegasus. Sim, Pegasus, o cavalo alado, o cavaleiro de Atena, o Pegasus, tá ligado? Sendo uma referência à versão mais popular da lenda da Medusa, onde basicamente ela é a mãe do cavalinho. Sim, a mitologia grega é um negócio bizarro. E graças a essa montaria, ela está apta a usar o seu mais poderoso fantasma nobre, Bellerophon. Medusa acaba convocando um freio dourado em seu Pegasus, que acaba aumentando todo o seu status em um nível absurdo, se equiparando até mesmo um dragão, podendo alcançar estrondosa velocidade de mais de 400 km por hora, indo em direção ao inimigo como se fosse um verdadeiro meteoro de Pegasus. Tal choque é tão poderoso que conseguiu se equiparar a Excalibur da Alter Saber por um curto período de tempo. Particularmente falando, a Medusa é minha serva favorita de Fate Stay Night, tendo todo esse jeitão misterioso e sedutor, coisa que eu curto bastante, se me permitem dizer. Medea, sendo uma serva da classe Caster ou Castor, referência só para quem viu a versão dublada, onde
onde esses são retratados como magos com a capacidade de utilizar diversos tipos de magia. A Medeia é inspirada na sua versão da mitologia grega, lá das histórias dos Argonautas, onde a principal diferença é que, diferente da história onde ela era retratada como uma vilã maligna, aqui em Fate ela é uma pobre coitadinha que sofreu muito, pobrezinha. Medeia tem uma aparência bem similar a um tipo de elfa, com longos cabelos azuis, roxos, bom, depende da imagem, utilizando um tipo de roupas bem vilanesca, que acaba contradizendo com a sua aparência doce e bonita. A sua forma de lutar é bem interessante, já que ela é simplesmente a serva mais fraca da quinta guerra do Santo Grau, evitando combates diretos a todo custo, focando os mestres com a grande gama de magias, se utilizando de terceiros para o auxiliar, como seu mestre, que ela o bufa para o combate, juntamente do seu servo invocado, que age como um tipo de porteiro, mas já a gente fala dele, beleza? O seu fantasma nobre é um dos mais fracos, entre aspas, da série, porém um dos mais interessantes também. Hullybreaker, sendo um tipo de adaga cega com a habilidade de quebrar o Magecraft, e graças a isso, a Medeia pode roubar selos de comando, destruindo a conexão entre servo e mestre, forçando o servo em questão a fazer as suas vontades. Esse fantasma nobre é muito difícil de ser executado em situações normais, precisando de um certo preparo. A Medeia é um personagem bem interessante, dado seu estilo de batalha bem diferenciado, dando um protagonismo muito grande comparado aos outros servos, com exceção de um certo loirinho aí, né? Sasaki Kojiro, sendo um servo da classe Assassin focado em ataques furtivos. Em Fate, essa é a classe mais fraca em combate geral, tanto que o servo sempre tenta evitar atacar os outros servos, focando única e exclusivamente nos mestres. Geralmente os assassinos utilizam armas clássicas como adagas para o combate, mas nosso garotão é um samurai e usa uma katana. Ignorem esses detalhezinhos. O Sasaki Kojiro é baseado mais ou menos no personagem com o mesmo nome, porém, em Fate Stay Night, Sasaki Kojiro, figura histórica, nunca existiu. É exatamente o que você está escutando, my brother. Em um mundo onde a Medusa, o Rei Arthur, Hércules, Tiamat são todas figuras reais, esse homem que não tinha nenhum superpoder é fictício. É brincadeira, hein? Isso provavelmente é uma referência ao Sasaki do nosso próprio mundo, onde não temos nenhuma prova concreta que ele realmente existiu e enfrentou o Musashi. Ah, Miyuki, mas eu vi em Vagabond. Eu também vi, cara, mas aquela desgraça de mangá não volta a ser publicado. Por que, senhor? Ah, sim, é um vídeo de Fate, né? A sua aparência é de um típico samurai, usando roupas de samurai, com a katana de samurai, possuindo um rosto bem fino e delicado. O seu estilo de batalha é muito samurai, preferindo batalhas 100% diretas, até porque, bizarramente, ele não consegue sair de onde ele foi invocado. Afinal, a Medeia é uma serva e, graças a isso, ela tem limitações a invocar outro servo, tanto que o mestre do Kojiro, na teoria, nem a Medeia é, e sim a montanha. É uma parada muito estranha, eu sei. O seu fantasma nobre é o Tsubame Gaeshi, sendo um corte multidimensional feito em várias direções diferentes. O primeiro corte é efetuado de uma forma convencional, enquanto os outros dois são feitos em um plano diferente, sendo uma técnica muito difícil de desviar caso você não saiba como ela funciona. Efetivamente, o Tsubame Gaeshi não é um fantasma nobre, por mais que ele se assemelhe a um. Uma coisa interessante é que supostamente essa técnica era utilizada pelo próprio Sasaki Kojiro na vida real, mas tirando a parte do exagero, né? Particularmente eu acho ele um dos servos mais sem graça de Fate Stay Night, já que o mesmo é tipo bem basicão. Hércules, sendo um servo da classe Berserk, essa que concede um grande aumento de força, resistência, vigor, velocidade ao troco de sua destreza e sanidade mental. Servos dessa classe são os mais aleatórios possíveis, simplesmente podendo utilizar qualquer tipo de meio para sentar o cacete no outro, sejam porrete, punhos, até mesmo armas de choque. É bem aleatório. Hércules não tem praticamente nenhuma diferença notória da sua figura mitológica, sendo bem fiel nesse quesito. A sua aparência é de um homem absurdamente alto, ultra musculoso, com a feição levemente, na verdade muito monstruosa, e uma pele bem escura, que curiosamente tem a ver com o final da vida do Hércules, tanto do Fate como da mitologia, que para quem não sabe, o mesmo acabou sendo queimado vivaço. A sua forma de lutar é bem simples. Berserk vai pra cima, faz bonk,
choque e bate, e bate, e bate, e bate mais um pouco. Sendo o servo mais simples nesse quesito, o seu fantasma nobre é o God Hand, sendo um poder passivo que concede uma absurda resistência física e imunidade a golpes físicos de baixo nível. Além disso, o God Hand concede 12 vidas para o Hércules, ou seja, caso ele pereça, irá ressuscitar automaticamente, regenerando o ferimento ao custo de uma dessas vidas, que são recuperadas após um bom tempo fora da luta, graças à sua usuária. É bem quebrado. Uma curiosidade interessante é que esse fantasma nobre faz referência aos 12 trabalhos do Hércules, onde em vida ele teve que fazer para tentar se redimir dos seus pecados. Por mais que o Hércules seja um personagem bem simples, ele possui um certo carisma peculiar, principalmente junto da sua mestra. Afinal, temos a dualidade de uma adorável menininha e um grandão com cara de poucos amigos. Bem legal, sinceramente. Hassan do braço amaldiçoado, sendo um servo da classe Assassin que, como dito anteriormente, tem como foco ataques furtivos, focando os mestres em vez dos servos. Hassan é baseado em Hassan Issabah, o fundador da Ordem dos Assassinos, sim, a mesma do Assassin's Creed. E diferente de todos os outros dessa lista, esse homem realmente existiu na vida real, mas comparado ao Hassan real, o servo possui muitas diferenças. Afinal, existem vários servos chamados Hassan e se deve ao fato do nome Hassan ser passado em diante na Ordem dos Assassinos, bem interessante. Hassan possui a aparência de um homem bem alto e esguio, com um semblante monstruoso, possuindo uma pele bem escura, uma máscara semelhante a uma caveira, com vários panos enrolados nos seus braços, que escondem um fator sombrio sobre ele. A sua forma de lutar é o que imaginamos de um bom assassino, se esgueirando nas sombras, esperando o momento de eliminar sua vítima, mas caso seja confrontado diretamente, Hassan pode disparar facas contra seus adversários, calculando coisas como velocidade e tempo de reação, com o intuito de criar um cenário desvantajoso para poder utilizar o seu braço amaldiçoado, que dá vida a seu fantasma nobre, o Zebania Delusional Hatbeat. Após desenrolar os panos do seu braço, é revelado uma monstruosa forma horrenda de um membro extremamente comprido, que tem a capacidade de criar um tipo de holograma do seu adversário, esmagando o coração da ilusão que reflete diretamente na vítima, ignorando a armadura e distância. Essa habilidade só não funciona com alvos muito distantes ou que possuem um alto nível de resistência mágica, sendo um perfeito fantasma nobre para um assassino. Hassan é provavelmente um dos servos mais bizonhos de toda a franquia, tendo uma atmosfera de monstro bizonho pertencente a algum jogo de terror tipo um Silent Hill da vida, coisa que eu adoro. E claro, não podemos esquecer que ele é da Assassin's Creed. Ubisoft, adiciona esse carinha em algum jogo na moral. E para fechar o vídeo com chave de ouro, literalmente, nós temos ele, o cara, o homem, o solador, o solado. Pensa num bicho para perder de formas idiotas, né? Gilgamesh, sendo um servo da classe Archer que, como dito anteriormente, se especializa em golpes à distância. Gilgamesh é baseado no Gilgamesh, sendo ele simplesmente um dos primeiros heróis da história humana, pelo menos que a gente tem registros, sendo bem semelhante ao seu alter ego mitológico, porém com algumas diferenças, onde a mais notória é a sua história com seu grande amigo Enkidu, que aqui é um pouquinho diferente, mas nada muito distoante. Gilgamesh tem a aparência de um homem loiro extremamente bonito, alto, trajando uma armadura dourada que reluz igual ao sol. A sua maneira de lutar é a mais babaca possível, afinal, como o servo mais forte de todos, ele faz pouco caso dos seus adversários, deixando os seus braços cruzados, disparando suas arminhas contra os pobres coitados buchas. Porém, caso ele lute a sério, ele consegue facilmente dominar a batalha, usando todo o seu arsenal quase infinito de fantasmas nobres para destruir qualquer um que seja seu adversário. E falando em fantasmas nobres, senta que lá vem 4 pedradas, onde a primeira delas já é meio que todas ao mesmo tempo, mas vocês vão entender, né? Portões da Babilônia, sendo um tipo de espaço paralelo onde o Gilgamesh guarda todos os seus tesouros, sendo eles em maioria protótipos de todos os fantasmas nobres existentes. Afinal, ele é o primeiro servo cronologicamente falando, podendo utilizar qualquer uma dessas armas como ele desejar. Porém, a forma principal de uso é disparando centenas de equipamentos como se fossem projéteis em várias direções diferentes através desses portais, onde até mesmo servos de alta velocidade têm dificuldade de desviar. E nesse portão é onde está presente os outros fantasmas nobres que relevantes para serem comentados: Chains of Heaven, Enkidu, sendo correntes que podem sair de seus portões da Babilônia, que tem como principal função imobilizar os seus alvos. Essa arma possui uma habilidade muito especial, onde quanto mais fator divino o alvo tem, mais difícil é se libertar das suas amarras, sendo perfeito para enfrentar semideuses como Hércules.
simples. Iei Enuma Elish. Após sacar sua estranha espada báculo vibrador Iei, arma essa que é única e exclusivamente do Gilgamesh, onde nenhum outro pode aportar, a mesma começa a girar em vários sentidos diferentes nos seus 3 segmentos, criando um tipo de vórtex que quebra toda a lógica do universo, disparando a sua habilidade mais poderosa, a Enuma Elish, The Styles of Creation, The Spirit, Heaven and Earth, que de forma muito simples, já que eu não entendi também, Gilgamesh corta o tempo e espaço e esmaga o adversário no vazio, sendo uma habilidade extremamente quebradinha, onde praticamente nada consegue se defender dela. Sharakibaimuro sendo um tipo de super clarividência que proporciona ao Gilgamesh informações precisas do seu alvo, apenas com um breve olhar, sabendo de coisas como seu estilo de batalha, potencial nome e qual seria a melhor estratégia de utilizar contra ele. Porém, esse fantasma nobre possui um terrível ponto fraco, que é o babaquismo do seu proprietário, onde o mesmo subestima bastante seus adversários, deixando eles tentarem algumas coisinhas. Ponto fraco que ironicamente o levou à ruína muitas vezes. O Gilgamesh é atualmente quase um símbolo de Fate como um todo, afinal o seu carisma, poder e uso em batalhas imbecis, que particularmente eu não sei como os youtubers têm coragem de fazer essa palhaçada, o levaram para esses status de fama extremamente elevados. De coração, eu adoro esse babaquismo do Gilga, afinal ele proporciona momentos bizarramente hilários. Pensa no loirinho bacana. E, enfim, essas foram as habilidades do servo de Fate Stay Night. E caras, que vídeo complicado. Quando coloquei na enquete eu não tinha ideia da furada que eu tava me metendo. Literalmente eu passei quase uma semana pesquisando e sei lá quanto tempo editando, afinal eu sou o Miyuki do passado. Como dá para perceber, diversas coisas foram cortadas do conteúdo, outras foram resumidas. Afinal, temos diversas habilidades, peculiaridades e explicações de certas coisinhas do verso que foram bastante chutinhas assim no vídeo. Eu pretendo no futuro fazer conteúdos melhores explicando as habilidades do servo individualmente para melhores explicações, e peço desculpas por possíveis erros ou equívocos da minha parte. Eu sou bem leigo na franquia Fate e no Nasuverse em geral, ou seja, é bem fácil eu ter me enganado em alguma coisinha aqui e ali. De todo modo, esse conteúdo deu um trabalhão daqueles para ser feito, então custa deixar um like e comentar, que me ajuda bastante, tá ligado? Obrigado por assistir até aqui, e caso tenha sugestões novas para o canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí pessoal, valeu, falou!